Fala galera, bora para mais uma série de soluções de questões. Agora a gente vai resolver aqui mais uns exercícios de circuitos. Então vamos lá. A figura representa a associação de dois resistores em série. O que significa estar em série? Significa que a corrente nesse circuito é a mesma. Então, eu tenho aqui um circuito em série em que a DDP, ou seja, a diferença de potencial, U, é igual a 12 volts. Então, eu tenho 12 volts aqui, nesse circuito. E eu tenho uma corrente I1 que é igual a corrente I2. I1 é igual a I2, é a primeira informação extraída aqui, visto que esses circuitos eles estão em série. Então, 12 volts. E o que essa fonte, o que esses 12 volts enxergam? O que a corrente I ela enxerga? Ela enxerga dois resistores em série. Então, eu vou ter que fazer o equivalente aqui desses dois resistores em série. A resistência equivalente desses dois resistores é igual a 10 ohms. Então eu tenho 12 volts. Lembra que V é igual a RI, é tão fácil que você ri. Então, para determinar a corrente I, eu tenho 12 igual a 10 vezes I. O I, então, é simplesmente 12 volts dividido por 10 ohms. Ou seja, a corrente I é 1,2 amperes. Então, a resposta da alternativa letra A. Então, olha só. Já determinamos a alternativa letra A. Bora para a alternativa letra B. A DDP U2. A DDP U2 é a tensão aqui, sobre o resistor de 7 ohms. Lembrando que a polaridade aqui, é mais, porque entra pelo positivo do resistor e sai pelo negativo. Ele quer saber a tensão, a DDP lá no resistor de 2. Ou seja, o VR2. VR2 vai ser tão fácil que a gente ri. Vai ser R2 vezes I. A resistência 2 vale 7 ohms e a corrente que passa ali é de 1,2. Fazendo essa conta aqui, 7 vezes 1,2 vai dar 8,4 volts. É a tensão sobre o resistor de 7. E aí a alternativa letra C pede a potência dissipada em cada resistor. Como é que eu calculo potência dissipada em cada resistor? Tem várias maneiras. Vamos lembrar que a potência ela é dada por VI. Ou eu tenho aquelas outras equações que eu mostrei no vídeo de potência, que é potência igual a RI quadrado, ou potência é igual a V sobre R. Dessa forma, vamos substituir aqui os valores que a gente conhece para determinar a potência de cada resistor. Vamos determinar primeiro do resistor 1. A potência no resistor 1, o que a gente conhece no resistor 1? A gente conhece a corrente elétrica que passa por ele. Então, a corrente elétrica que passa por ele é 1,2 ampere. E a gente conhece também o valor da resistência. A resistência do resistor 1 é de 3 ohms. Então, só 3 ohms. E agora a gente só basta efetuar o cálculo aqui para a potência, usando essas duas informações que a gente tem. Potência é igual a RI quadrado. Então, o R vale 3. E aqui eu multiplico por 1,2 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, uma calculadora para facilitar, vai dar 4,32 watts. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento para o resistor 2. O resistor 2, a gente conhece a resistência dele. A resistência do resistor 2 é de 7 ohms e a corrente é a mesma. Então, efetuando o mesmo cálculo, potência é igual a R quadrado,
eu sei que a potência no resistor 2 vai ser igual a 7, que é a resistência dele, vezes 1,2 ao quadrado, que dá, fazendo na calculadora, 10,08 watts. Então aí fizemos aí o exercício. Bora para o próximo. O próximo exercício ele vai abordar a associação de resistores. Então, olha, letra A aqui, eu tenho dois resistores simples em série. Lembrando que eles estão em série, a corrente que passa por eles é a mesma. Então, a resistência equivalente, que é o que pede entre os pontos A e B, ou seja, o que a corrente enxerga para sair de A e chegar até B, vai ser 10 ohms. Bora resolver agora o exercício aqui. Letra B, vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui a letra B, 3 resistores, eles estão em paralelo. Por que eles estão em paralelo? A gente vai circular o nó. Vamos dar um nó para ele, A, e vamos circular o outro aqui, que já está até nomeado também, B. Ou seja, os 3 resistores estão ligados nos mesmos nós, A e B. Então, olha só, para ficar mais organizado, vamos fazer aqui a resistência equivalente desses resistores em paralelo. 1 sobre 36 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 1. Isso tudo elevado a menos 1. Para a gente somar as frações, os denominadores têm que ser iguais. Então, ó, vou multiplicar essa primeira equação por 3 vezes, dividido por 3, para ficar com o mesmo denominador da de baixo. Ó, 36, 3 vezes 2 vai dar 36. Essa aqui eu vou multiplicar por 36, sobre 36. Então, fazendo essas contas, vai ficar o seguinte. 1 sobre 36 mais 3 sobre 36 mais 36 sobre 36. Isso tudo está elevado a menos 1. Efetuando esse cálculo, vai ficar 3 mais 36, que vai dar 39. Mais 1, 40. Isso tudo sobre 36, que é o denominador comum entre eles. Isso tudo elevado a menos 1. Então, quer dizer que a resistência equivalente vai ser 36 dividido por 40. Lembrando que um denominador elevado, um número elevado a um expoente negativo, a gente inverte. O que está em cima vem para baixo, o que está embaixo vem para cima, ficando assim 36 por 40. A gente pode simplificar 36 por 40, fazendo aqui ordem de 2. Então, ó, 36 por 4, 36 por 4 vai dar 9. 40 por 4 vai dar 10. Então, a resposta aqui vai ficar 0,9 ohms. É a resistência equivalente. Bora aqui para o exercício letra C. A gente começa no mesmo procedimento. A gente observa que o resistor de 6 ohms está paralelo com esse resistor de 6 ohms. A corrente vem aqui, se divide entre os dois e se juntam aqui novamente. O paralelo desses dois resistores vai ser um resistor que vai estar aqui, no centro. Ele vai estar em série com o resistor de 2. Então, a gente vai trocar esses dois resistores de 6 por um resistor equivalente a ele, que é o que a gente vai colocar aqui de vermelho. Como é que a gente faz o cálculo de resistência em paralelo? A gente pode usar a regra aqui de cima, quando a gente tiver mais resistores. Aqui a gente tem 2. Quando tem 2, a gente faz o produto dividido pela soma. 6 vezes 6 dá 36, 6 mais 6, 12. 36 dividido por 12 dá exatamente 3. Quando a gente tem resistores iguais, vai ser sempre a metade. Então, a gente vai trocar esses dois resistores por um resistor aqui, de 3 ohms.
3 ohms, ele vai estar em série com o resistor de 2, visto que a corrente, ó, ela sai de A, percorre, passa por 3 e passa por 2, a corrente é a mesma. Ou seja, a resistência equivalente entre os pontos A e B é 5 ohms, que é 3 mais 2. Bora para o nosso próximo exercício. No trecho do circuito abaixo, nós temos a corrente I igual a 2 amperes e uma tensão U igual a 100 volts. Ele quer que calcule aqui, ó, a resistência R e a tensão U'. Olha só, a gente tem aqui 100 volts U, ou seja, a gente tem 100 volts sobre o resistor e a gente tem uma corrente I em série com todo o circuito, lembrando que ela passa, ó, por todo o circuito de 2 amperes. Ou seja, a tensão sobre esse resistor de 10, lembra que a polaridade vai ser sempre a corrente entrando pelo positivo no resistor e saindo pelo negativo, vai ser 2 vezes 10, que vai ser 20 volts em cima desse resistor aqui. Nesse resistor, eu tenho 100 volts e uma corrente de 2 amperes. Com essas informações, a gente consegue calcular a resistência R. Lembrando que a lei de Ohm é muito fácil, tanto que você ri. O R vai ser V sobre I. O V vale 100, o I vale 2. Então quer dizer que 100 dividido por 2 vai ser a minha resistência, que vai dar 50 ohms. Então consegui achar o valor dessa resistência, vale 50 ohms. Agora falta só calcular a tensão U'. A tensão U', a gente vai calcular da mesma forma que a gente calculou a primeira tensão. A gente tem a corrente, tem a resistência, usa aqui então a lei de Ohm. V igual a RI. O R é 20, o I é 2, ou seja, a tensão U' ela vai ser dada por 40 volts. Super simples. Bora aí resolver o nosso próximo exercício. Entre os terminais A e B da associação representada na figura a seguir, a tensão é 120 volts. Então a primeira informação, nosso primeiro dado, é que a tensão é 120 volts. Sendo R1 igual a 16 ohms e R2 60, R3 40 ohms, determina a intensidade de corrente I1. Então, para determinar essa intensidade de corrente, sabendo que a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é 120 volts, basta a gente achar a resistência equivalente. Por quê? Lembra que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tão fácil que você ri. Então a gente vai ter que achar a resistência que a fonte de 120 volts enxerga, ou seja, a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então esse é o primeiro passo. Calculando a resistência equivalente, a gente pode observar que a resistência R2 e a resistência R3 elas estão em paralelo, porque elas estão ligadas no nó C e no nó B. Então elas estão ligadas sobre o mesmo nó, sendo então o paralelo entre as duas aqui, ó. Então, ó, R2 paralelo com R3, a gente vai fazer o produto pela soma. Então, ó, R2 é 60 vezes 40, ou seja, R2 vezes R3, dividido por R2 mais R3, dividido por 60 mais 40. 60 vezes 40 vai dar 24.000. 2.400, na verdade. Isso tudo dividido por 100. Vou cortar o 0 com 0, 0 com 0. Ou seja, a minha resistência equivalente entre 40 e 60 é 24 ohms. Agora, eu vou substituir as duas resistências por uma só, de valor 24 ohms. Então, colocando a resistência aqui. Meio difícil desenhar às vezes, mas vamos lá. Esse é o valor da minha resistência aqui de 24.
R1 vale 16 ohms. E a corrente que passa em R1 é a mesma que passa aqui no resistor de 24. Ou seja, esses dois elementos estão em série. A resistência, então, entre A e B vai ser a soma de 16 mais 24. Então, somando 16 mais 24, vai dar exatamente 40 ohms. Essa é a nossa resistência equivalente que a gente queria achar aqui. Ó. Então, 40 ohms. Agora, substituindo os valores, para a gente achar aqui a intensidade da corrente I, que é o que pede na letra A, eu tenho 120 volts e uma resistência de 40 ohms. Aí eu consigo determinar aqui ó, a intensidade de corrente elétrica. Vou dividir os dois lados por 40, ou seja, 40 por 40 dá 1, 120 por 40 vai dar 3. A minha intensidade de corrente, então, é igual a 3 amperes. Essa é a alternativa letra A. Agora, ele pediu a DDP entre os pontos C e B, ou seja, a queda de tensão nesses dois resistores, R2 e resistor R3. Como é que eu calculo? Se eu sei que os resistores estão em paralelo, a tensão de R3 ela vai ser igual à tensão de R2, porque eles estão em paralelo, eu sei que a tensão é a mesma. Então, basta eu calcular R2 vezes a corrente que passa lá, que é a corrente 2, ou simplesmente fazer R3 vezes a corrente 3, que é a corrente que percorre o resistor 3. Então, o primeiro passo é achar agora essas correntes, porque a gente não conhece o valor dela. Eu sei que a corrente 1, que alimenta o circuito, que está começando aqui, ela vale 3 amperes, e aqui ela se divide. Já que ela se divide, a gente vai usar então um divisor de corrente para determinar. Vamos determinar a corrente I2. Para determinar a corrente 2, então, é a seguinte. Vai ser 3 amperes, que é a corrente que entra, vezes o resistor que eu não quero. Ou seja, se eu quero determinar R2, a corrente do resistor R2, eu vou usar R3, que vale 40 ohms. Dividido pela soma dos dois resistores, de R2 mais R3. O R2 vale 60, o R3 vale 40, 60 mais 40 dá 100. Vou cortar esse zero com esse zero aqui. 3 vezes 4 dá 12. 12 dividido por 10 vai dar 1,2. Essa é a minha corrente elétrica que passa aqui em 2. Isso significa que entra 3 amperes, aqui sai 1,2. Então, aqui ó, no I3, logicamente tem que sair 1,8 para dar os 3 amperes aqui, executando a nossa lei dos nós. Então, ó, fazendo R2, R2 vale 60. 60 vezes 1,2, que é a corrente 2, vai me dar a tensão sobre o resistor R2. Então, VR2 é igual a 60 vezes 1,2, que dá exatamente 72 volts. Para a gente conferir, vamos fazer aqui ó, a tensão, a resistência R3. Vai dar o mesmo resultado, porque elas estão em paralelo, então o resultado tem que ser igual. Eu tenho 40 ohms multiplicando uma corrente de 1,8, que vai dar exatamente o mesmo resultado, 72 volts. Aí eu consegui já calcular a DDP entre os pontos C e B, as correntes I1 e 2 e a potência dissipada em cada um dos resistores em paralelo. Como é que a gente vai calcular essa potência? A potência, vou calcular ela aqui. Ó. A potência nada mais é que nos resistores, ela pode ser dada por RI². Eu já conheço a corrente, já conheço os resistores, então vamos calcular aqui para o resistor R2. A potência do resistor R2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente 2 ao quadrado. Então vai ficar 60 vezes 1,2, que é a corrente dele, ao quadrado. 1,2 ao quadrado vezes 60 dá 86
0,4, não esquecendo que a potência é dada em watts. Agora a gente vai fazer o mesmo cálculo para o resistor R3. O resistor R3, a resistência dele é 40 ohms e a corrente que passa por ele é 1,8. Então vai ficar 40 vezes 1,8 ao quadrado. Essa vai ser a potência dissipada no resistor R3. Então a potência do resistor R3 vai ser exatamente 129,6 watts. Bora para o próximo exercício, calculando a intensidade da corrente elétrica. Olha só, letra A, calcule a intensidade da corrente elétrica I e a resistência R em cada um dos trechos de circuito abaixo. Então, olha só, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui 3 resistores que estão em paralelo, porque eles estão ligados nos mesmos nós. Vou chamar isso aqui de A e isso aqui de B. Eu tenho aqui uma tensão sobre esse resistor aqui de 500 volts. Por quê? Lembra que a tensão ela é tão fácil que você ri. Então, 5, que é a corrente vezes a resistência, vai me dar exatamente 500 volts sobre esse resistor de 100. Se eu tenho 500 volts sobre esse resistor, significa que eu tenho 500 volts nos outros dois resistores, visto que eles estão em paralelo. E se eles estão em paralelo, a tensão sobre eles é a mesma. Então, 500 volts. Eu sei que esse resistor R, ele vai ser a divisão entre 500 volts e 1 ampere. Porque, lei de Ohm, é tão fácil que você ri. Então, eu tenho a corrente I aqui, eu vou passar ela dividindo. Então, a resistência, ela vai ser V sobre I. O V aqui vale 500, a corrente vale 1. Então, quer dizer que a nossa resistência é 500 ohms. Resistência R. Então, determinei que é a resistência R. Agora, eu vou determinar a corrente que passa aqui. Ele quer saber a corrente I. A corrente I vai ser a soma dessa corrente aqui, que é 5 ampere, mais essa corrente aqui, que é 1 ampere, mais essa corrente que vem aqui, Essa corrente aqui eu tenho que determinar. Usando a lei de Ohm, eu sei que essa corrente I vai ser a razão entre V sobre R. V sobre R é exatamente 500 sobre 250. Então, a corrente que passa naquele resistor de 250 vale 2 amperes. Está entrando 5 amperes, está entrando 2 amperes e está entrando 1 ampere, ou seja, está entrando 8 amperes. Se entra 8 amperes, tem que sair aqui 8 amperes. Então, o nosso I, respeitando a lei dos nós, vale 8 amperes. Bora continuar resolvendo alguns exercícios. Bora para o próximo exercício, a letra B. Determine novamente aí o valor da corrente I e da resistência R. Para a gente determinar, a gente vai observar que esse resistor de 65 aqui está em paralelo com o resistor de 13, visto que eles estão ligados nos dois mesmos pontos. Olha, você pode circular aqui. Então, aqui eles estão ligados nos mesmos pontos. Eu consigo calcular a tensão do resistor de 13 ohms pela lei de Ohm. 10 vezes 13 vai dar 130. Então, eu vou ter uma tensão de 130 volts. Se eu tenho 130 volts aqui, eu tenho que ter 130 volts aqui nesse resistor de 65, porque eles estão em paralelo. 130 dividido por 65 vai dar 2 amperes. Então, eu sei que a minha corrente que passa aqui é 2 amperes. Ou seja, a corrente vem aqui, 2 amperes, desce aqui 2 amperes. Esses elementos aqui. Ela desce 10 amperes aqui, encaixa mais 10 amperes aqui. Ou seja, a minha corrente que passa nesse resistor, está saindo, visto que entram 12, tem que sair 12. Ou seja, esse resistor aqui recebe uma corrente de 12 amperes.
Pela lei de Ohm, eu sei que a tensão sobre a corrente, eu acho a resistência. A minha tensão é 120, a corrente é 12, significa que o meu resistor vale 10 ohms. E a corrente I também vale 12, visto que sai 2 e sai 10. Então tem que estar entrando 12, respeitando a lei dos nós. Bora para o próximo exercício. Sendo I igual a 8, calcule as intensidades de corrente I1 e I2 na associação dos resistores. Olha, se entra I1, se sai 8 amperes aqui, quer dizer que aqui está entrando 8 amperes. Porque aqui é a soma da corrente I1 com a corrente I2. E aqui também, corrente I1 saindo, corrente I2 saindo aqui. Então, se eu somar I1 e I2, vai dar 8 amperes. Ou seja, eu vou ter um divisor de tensão, de corrente, entre esses dois resistores. Basta fazer esse divisor de corrente para eu achar as correntes I1 e I2. Vamos achar I1. I1 vai ser 8 amperes, que multiplica o resistor que eu não quero, visto que eu quero achar a corrente 1, então eu não quero o resistor de 6. Então vai ficar 6 dividido pela soma dos dois. 6 mais 18 vai dar 24. Fazendo isso aqui, dá para simplificar. 24 por 8 vai dar 3. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2 amperes. Então, a corrente que passa no resistor de 18 ohms é 2 amperes. Se entram 8, tá saindo 2 aqui, aqui tem que sair 6, que é a corrente 2. Então, bora resolver mais um exercício. No trecho esquematizado a seguir, calcule as intensidades de corrente elétrica I1 até I6. Olha só, eu tenho uma diferença de potencial entre os pontos A e B. Basta calcular a resistência equivalente para eu conseguir calcular a corrente I, aqui, que é a corrente que começa aqui alimentando o circuito. Então, vamos calcular a resistência equivalente. Eu consigo enxergar esses dois resistores em paralelo. O de 4 está em paralelo com o de 4. Isso significa que eu posso trocar os dois por um resistor só de 2. Lembrando que quando eu tenho dois resistores iguais em paralelo, a resposta vai ser a metade. Mas, para a gente conferir, é só fazer o produto pela soma. 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. 4 vezes 4, 16. 16 por 8 dá 2 ohms. Então, eu troquei esses dois resistores por um resistor só de 2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui para os nossos 3 resistores em paralelo, só que dessa vez eu vou usar a outra regra, porque eu tenho mais resistores, então fica mais fácil utilizar aquela regra do quociente. A resistência equivalente entre aqueles 3 resistores vai ser 1 sobre 4 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30, isso tudo elevado a menos 1. Fazendo essa conta na calculadora, eu vou chegar aqui a resistência equivalente entre esses 3 pontos. Para simplificar, vai ser a seguinte, 1 sobre 4 vai dar 0,25, 1 sobre 20 vai dar 0,05 e 1 sobre 30 vai dar aproximadamente 0,033, uma dízima periódica. Fazendo essa soma e elevando a menos 1 na calculadora, a resistência aqui vai dar exatamente 3. Então, nossa resistência equivalente entre esses pontos vai ser 3 ohms. Então, eu vou substituir as 3 resistências por uma resistência só de 3 ohms. Agora, eu tenho duas resistências, olha, em série, super simples aí.
entre os pontos A e B. Ou seja, a resistência que os pontos A e B enxergam, ou a resistência que a corrente I enxerga, é 5. Ou seja, a resistência equivalente total é 5 ohms. Agora, a gente consegue calcular a intensidade de corrente em cada ponto. Primeiro, vou começar com a corrente I, que é a corrente principal de alimentação aí do circuito. O I vai ser o V, que alimenta o circuito, dado aqui por 40, dividido pela resistência que ele enxerga. Qual é a resistência que essa fonte enxerga? É a resistência equivalente que a gente acabou de calcular. Então, calculando essa corrente I aqui, vai ser I, o quociente entre a tensão, 40 volts, dividido pela nossa resistência equivalente, 5. 40 dividido por 5 dá 8 amperes. Então, pronto. A corrente I é 8. Isso significa que I4 também é 8. Por quê? Porque a corrente I ela vem, se separa entre I1, I2 e 3, depois ela se junta novamente aqui, fazendo I4. Ou seja, I1, I é igual a I4. Isso significa que I4 então vale 8 amperes também. Aqui, olha, a corrente se divide em dois resistores iguais. Se ela se divide em dois resistores iguais, ela vai se dividir de forma igualitária. Ou seja, vão ir 4 amperes para o resistor de 4 de cima e 4 amperes para o resistor de baixo. Ou seja, I5 é igual a I6, que é igual a 4 amperes. Agora, basta a gente achar a nossa corrente elétrica aqui nesses três resistores aqui. Há várias formas de resolver esse exercício. A primeira delas, que eu acho a mais simples de resolver, vai ser o seguinte. Esses três resistores em paralelo, eles valem exatamente 3 ohms. E eu sei que a corrente que passa aqui é 8 amperes. Ou seja, eu vou ter uma tensão sobre esses resistores que estão em paralelos de 24 volts. Dessa forma, eu sei que eu tenho 24 volts em todos os três resistores, visto que eles estão em paralelo, ou seja, a tensão é a mesma. Então, basta dividir a tensão pela resistência que eu consigo achar todas as correntes. Então, I1 vai ser 24 dividido por 4. I2 vai ser 24 dividido por 20. E, por último, I3 vai ser 24 dividido por 30. Fazendo esses cálculos, 24 dividido por 4 vai dar 6 amperes. 24 dividido por 20 vai dar 1,2. Isso me mostra que a corrente que passa aqui, 24 dividido por 30, é 0,8 amperes. Ou seja, consigo achar todas as correntes utilizando as leis de Ohms. Jovens, espero que vocês tenham entendido, gostado dos nossos exercícios resolvidos de circuitos elétricos. Continue acompanhando nosso canal para vocês receberem aí na íntegra a solução de várias questões e detonarem os vestibulares que vierem em Enem. Com o que vier, a gente vai estar preparado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima.